Bem-vindo à próxima aula de Stable Diffusion. Nessa aula eu vou ensinar de fato a como usar o Stable Diffusion. Se você ainda não tem o Stable Diffusion instalado, cheque a aula passada onde eu ensinei a instalar o Stable Diffusion, quais são as extensões que você pode querer baixar e como pegar os seus primeiros modelos de IA. Tudo foi uma preparação para essa aula aqui, onde eu vou ensinar vocês agora como criar artes bonitas de IA. O Stable Diffusion atualmente, na minha opinião, é o rei em criar imagens geradas por IA. Então, vamos lá. Estamos aqui no Automatic 1111 e se isso aqui parecer confuso, não se preocupe. Aqui no meu navegador ele está com a aparência escura, é porque o tema do meu browser é o Dark Mode. Mas se o seu tiver claro aqui, não se preocupa, porque isso é só o tema do seu browser. A primeira coisa que você vai ver aqui nessa tela é o seu Stable Diffusion Checkpoint. E aqui dentro vai ter o seu modelo. Se você seguiu o vídeo passado, provavelmente vai ter alguma coisa aqui. Esses aqui são os modelos do Stable Diffusion. Uma coisa que vale ressaltar é que o Automatic 1111, que é a interface que a gente está vendo aqui, não é a versão do Stable Diffusion. Ele é apenas a interface. Agora, seguindo aqui na página, a primeira opção dessas aqui que você vai ter é a Text to Image. E é nessa opção aqui onde você vai gerar a maioria das suas imagens, é a opção mais importante. Você tem duas caixas aqui. A primeira é a opção de prompt e a segunda é a opção de prompt negativo. Basicamente, o que essas duas caixas significam é que nessa caixa você vai colocar o que você quer na sua imagem e na caixa de prompt negativo você vai colocar o que você não quer na sua imagem. Então eu vou fazer um exemplo bem simples aqui. Eu vou colocar na caixa de prompt a palavra puppy dog, que significa cachorro filhote. E na caixa de prompt negativo eu vou colocar cat, que significa gato. Então, o que basicamente ele vai fazer é criar uma imagem que tenha um filhote de cachorro e não tenha um gato. Eu vou clicar em Generate. Essa imagem não vai ser muito bem feita, mas aqui é só para dar um exemplo, né? Vamos clicar aqui em Wait. Ele vai mostrando aqui, né, como a gente clicou antes. E está aqui o filhote de cachorro. Agora, onde o Stable Diffusion realmente começa a brilhar é, primeiro, em ter um checkpoint customizado, né? Você pode baixar da internet, qualquer um. Eu estou usando o Prune Emaonly Safe Sensor, mas você pode usar qualquer um que você achar no Civit AI. E a segunda forma em que o Automatic 11 brilha, né, é na opção de você poder incluir estilos nas suas imagens. Esses estilos são bem fáceis também de achar na internet e basicamente o que eles fazem é aplicar vários prompts nessa aba de prompts à sua imagem. Então vamos supor aqui, a gente pega aqui o estilo de pintura cartoon fantasioso. Se a gente clicar aqui, esse estilo foi aplicado à nossa imagem. Se a gente clicar nessa opção aqui, a gente consegue ver aqui na aba de prompt o que esse estilo fez. Basicamente, ele escreve tudo que o estilo vai fazer nas próprias abas de prompt. Porém, para ficar mais organizado, por assim dizer,
a gente pode tirar isso aqui, deixar apenas puppy dog, que é cachorro filhote, e cat, e clicar no estilo aqui, Fantasy Cartoon, que é basicamente como se todos aquele texto, né, aquele prompt que estava escrito aqui, estivesse ainda escrito aqui, porém ele não aparece, ele fica só na aba de estilos. Assim ele fica mais organizado. A gente pode clicar aqui em Generate. E agora, com o estilo aplicado, o nosso cachorro ele ficou no estilo de cartoon, né, de desenho. E aí, aqui nessa aba Style é onde o Automatic Eleven realmente começa a brilhar. Aqui você pode começar até a brincar aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui o estilo de fotografia vida selvagem e gerar a mesma imagem. Aí ele já gerou uma imagem mais relacionada à vida selvagem e tal, né? Eu vou deixar esse pacote de estilos na descrição do vídeo. Para vocês instalarem é super simples, vocês só baixam o pacote e vem aqui na aba do Stable Diffusion de vocês e jogam ele aqui. Ele é um arquivo Excel, né? Então aqui a gente pode vir, por exemplo, pintura de tinta chinesa, né? Vamos testar aqui. E ele vai gerando sempre a mesma coisa, que é um cachorro, em diferentes estilos, né? Com isso aqui a gente pode gerar vários tipos de imagem diferente. Sempre lembrando que, caso você queira saber o que exatamente tem nesses estilos, eles nada mais são do que prompts positivos e negativos. E para você ver o que tem escrito em cada, você clica aqui na opção de Apply All Selected Styles to Prompts. E aqui você consegue ler exatamente o que cada um deles está fazendo. Bom, tudo bem, né? Então agora vamos aprender a mexer nessas configurações aqui. Eu vou limpar aqui as abas de prompt. E vamos lá. A primeira opção que a gente vai ter aqui na aba de Generation é o Sampling Method e o Schedule Type e o Sampling Steps. O que são os Sampling Methods? Basicamente, eles são várias opções que vão, de forma diferente, gerar a sua imagem em um certo número de passos, né, que são os Sampling Steps. O que são esse número de passos, né? Basicamente é quantos passos o gerador vai tomar até criar a sua imagem. Ou seja, quanto menos passos tiver, mais simples vai ser sua imagem. É como se a cada passo ele fosse melhorando um pouco, fosse pegando e fosse deixando mais próximo do que você colocou aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar dog, que é cachorro, com apenas um passo. E vou clicar em Generate. Aqui, ó, ele gerou apenas um borrão, algo sem sentido, porque ele não teve passos o suficiente para poder gerar uma imagem bem feita. Quanto mais passos tiver, mais tempo o computador vai tendo. Então, por exemplo, com 2 passos,
ele já começou a tomar uma forma, né? Com 3 passos. Ele vai pegar essa mesma imagem e vai melhorando mais a cada passo. Tem, ó, com 4 já dá pra ver uma certa forma de um cachorro aqui, que foi o prompt que eu coloquei, né? Tem um limite para quantos passos você pode dar e a imagem realmente vai melhorar, né? Então, se você colocar 1000 passos aqui, não vai ser tão diferente de colocar 100 passos, por exemplo, porque tem um limite, ela não consegue melhorar mais do que isso, né? Com 5 passos, você vai vendo que ela vai criando certa forma, tendo certa forma, muito diferente do um passo, que era apenas um borrão. A cada passo que o gerador dá, ele vai pegando aquele borrão e vai transformando mais no que é para ser o prompt. Né? Fazendo aqui um exemplo prático, gerando várias imagens. Ó, no 7 já é um cachorro aqui, né? No 8 e assim sucessivamente, né? Ó, no 8 ele gerou algo que não tem nada a ver, né? Mas provavelmente porque ele se perdeu ali em algum passo, né? O 9 e por aí vai, né? O que é importante saber é que quanto mais passos o gerador tiver para gerar a imagem, melhor vai ser. O padrão que vem aqui é 20, né? Então vamos tentar gerar um cachorro com 20 passos agora. E tá aqui, né? Muito melhor do que com 1 passo ou 2 passos, né? Ó, esse aqui ficou melhor. E tá aqui, um cachorro gerado completamente com a IA, né? Tá bom. Então, olhando aqui para os sample methods, você pode ficar meio confuso e pensar, nossa, qual que eu vou escolher aqui entre todas essas opções, né? E eu vou explicar mais direitinho, mas antes eu quero só mostrar aqui um exemplo, né, sobre o que exatamente está acontecendo aqui em alguns deles. Então, vamos olhar aqui para essa imagem, né? Basicamente aqui na coluna de na vertical temos alguns samplers e aqui aqui em cima nós temos um número X de passos, né? Basicamente o que vocês precisam entender é que existem dois tipos de samplers, que são os que se convergem e os que não se convergem. Então, se a gente olhar aqui para o Euler A, a gente pode ver que a imagem do passo 5 ela vai mudando, 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 até que no passo 40 ela vira algo completamente diferente, né? Até no passo 5 aqui ela meio que já muda muito, né? Ela se transforma em algo completamente diferente, né? O que significa que ela é não convergente. Ela se converte em algo completamente diferente do que ela começou a ser. Enquanto dá para ver aqui que tem outros tipos de samplers que começam uma coisa e terminam meio que a mesma coisa, né? Isso significa que eles estão convergindo para ser a mesma coisa ali, né? Então eles são convergentes. Tá, mas que diferença realmente isso vai fazer na hora que eu estiver criando minhas imagens, né? Porque tudo bem, a gente consegue ver os passos que estão sendo feitos, né? Porém, não faz muita diferença, né? Tipo, o que importa é a imagem final que vai ser criada ali, né? Então, que diferença realmente faz, né? Bom, a única diferença que vai fazer realmente é se você estiver tentando criar imagens consistentes. Você quer fazer a mesma imagem e apenas ir melhorando ela, criando os novos prompts para ela, então aí faz diferença. Mas se você só quer criar uma imagem ali, né, então realmente isso aqui não importa muito, né? Porém, se você estiver querendo criar imagens consistentes, aí
é interessante você usar samples convergentes. E também é sempre bom você saber o que está acontecendo ali, né, por baixo do programa. É interessante saber, né? Tá, mas então qual que seria uma resposta, assim, né, para qual modelo usar, assim, se eu só quero gerar algumas imagens ali, né? Eu recomendaria usar a DPM 2M Caras. Por quê? Porque ela é um modelo que converge, né? Ele não se torna outra coisa do nada ali, né? E é um modelo relativamente bem rápido, né? Você pode ver aqui que no passo 15 ele já criou uma imagem ali até que interessante e bem feita, né? Então a resposta ali para caso você queira usar apenas um modelo ali rápido, né? E sem pensar muito, esse é um modelo interessante. Você coloca ele entre 15 e 25 passos e você vai ter alguns resultados bem interessantes, né? Outro que seria interessante é o DDIM, porque como vocês podem ver aqui no passo 2, quer dizer, no passo 10, ele já criou uma imagem muito bem feita, né, de um cachorro. Então, ele é mais rápido ainda, né? Então, pode ser outro candidato a ser um modelo para você usar para tudo, né? Caso você não queira criar imagens consistentes, né? E criando e melhorando sempre a mesma imagem ali. Esses dois podem ser bons modelos para você usar, né? Uma coisa que você pode perceber aqui nessa escala, né, é que algumas dessas imagens elas vão começando a ficar muito esquisitas, estranhas, né, e quebradas conforme os passos vão passando, né? Por que que isso acontece, né? Porque algumas dessas imagens aqui, alguns desses modelos aqui, né, eles não são muito bons em primeiro lidar com muitos passos. Quanto mais passos você vai dando na imagem, na verdade ela vai quebrando, né? E segundo, eles não são muito bons em lidar com CFG Scale. O que é a CFG Scale, né? Basicamente, ela é como se fosse uma escala, né? Você pode ver que dá para mover aqui, né? É uma escala onde você diz pro Stable Diffusion quanto você quer que ele siga do prompt. Por exemplo, se eu deixar aqui a escala em 1 e escrever dog, ele vai gerar um cachorro, porém ele vai ser mais criativo, por assim dizer, né? Ele vai pegar cachorro, porém ele pode colocar alguma outra coisa na imagem. Ou, tá, vou fazer um cachorro, mas vou fazer. Aí ele vai criando, né? Ele não vai seguir tão à risca o prompt de cachorro, né? Enquanto quando você botar a CFG, ó, saiu aqui, pode ver que é um filhote e tal, mesmo eu não tendo escrito isso e tal. E quanto mais para frente, né, aqui na escala você colocar, mais à risca ele vai seguir esse prompt aqui. Porém, não recomendo vocês colocarem muito alto, por quê? Porque isso acaba quebrando também a imagem. Ela fica muito esquisita. Aqui, ó, tipo, eu botei em 30, ele tá fazendo aqui uma coisa que não tem nada a ver com o cachorro, né? Então, assim, em 30 ele também quebra, né? Então, o ideal é você deixar ali num 7, algo por aqui, assim, né? Aquelas imagens que estavam quebrando, elas estavam quebrando porque o modelo, né, que o sampling method não é muito bom em lidar com CFG scales muito altas ou muito baixas, né?
E por isso que essas imagens aqui acabam quebrando. Então, para mostrar isso melhor, nós temos essa imagem aqui, que basicamente o que está acontecendo aqui, né? Ele mostra, por exemplo, o Euler. Com o CFG Scale em 1, ele cria um cachorro, mas ainda assim não é muito bem o que você pode querer, né? Já no 2 e no 3, ele cria algo muito bem feito aqui, né? E quanto mais vai subindo, até o 5 aqui ainda está, né, bem fiel, porém todos eles, quando você vai subindo demais, ele vai quebrando, né? Então aqui ele fica com uma luminosidade meio estranha e tal. O LMS, se você deixar a CFG Scale no 1, ele fica meio esquisito aqui e tal, né? Tipo, é um cachorro, porém com pelo meio estranho e tal. Agora quando você deixa no 3, ele fica normal, né? E quanto mais você vai subindo aqui, ó, passou do 4, do 5, a imagem vai quebrando também, né? Então, o ideal para quase todos, assim, né, é você deixar o CFG Scale entre o 4 e o 7, né? Que a maioria vai funcionar ali, né? Como a gente vai seguir a dica que eu falei e usar o Carras, o ideal é a gente deixar no 4 e no 7 ali, né? Então vamos lá, vamos mudar aqui pro... Então, beleza, para deixar no método que a gente escolheu, né? Você vem aqui, dpm mais 2m, e no schedule type você coloca o Carras. Pronto. O CFG Scale a gente deixa entre o 4 e o 7, eu vou deixar aqui no 6, né, que é meio que uma média. E pronto, tá aqui. Lembrando que eu ainda estou usando 20 passos, né? E os últimos não, né? Mas o próximo barra que a gente tem aqui na tela é o width e o height, que são basicamente o tamanho da imagem, né? Eu adicionei aqui o prompt negativo de multiple images, que é imagens múltiplas, porque quando eu estava gerando aqui, ele estava fazendo 2 cachorros, 3 cachorros, então eu consegui, com isso aqui, fazer ele voltar a gerar apenas um, né? Para mostrar como isso aqui funciona, eu recomendo vocês sempre deixarem ou nesse aqui, ou usar, se você assistiu a aula passada, o Aspect Ratio aqui, o botão de Aspect Ratio, que é uma extensão que a gente instalou a aula passada, né? Para sempre deixar as imagens, né, num tamanho padrão, né? Assim você evita alguns erros. Mas só para dar um exemplo aqui, eu vou aumentar o width da imagem aqui um pouco e vocês vão ver que agora ela vai estar ela vai estar maior na horizontal, né? E terminou de gerar aqui. A mesma coisa com o height, né? Se a gente aumentar aqui, ela vai ficar maior na vertical. Vamos ver aqui. E tá aqui, né? A imagem fica na vertical. Usando aqui o Aspect Ratio, a gente pode apertar aqui, por exemplo, em 16.9 e ele vai gerar uma imagem no ratio de 16.9, né, que é a maioria das telas de computador. Aqui. Assim como qualquer outro Aspect Ratio daqui, né? Por isso que essa extensão é muito boa, a gente pode escolher os tamanhos das nossas imagens, basicamente. Esse aqui é o default, né, que é 512 por 512. E
É isso, né? Tá, agora a última barra aqui, que é o batch count e o batch size, né? Eles são basicamente quantos lotes de imagem vão ser gerados. O que isso significa, né? É basicamente quantas imagens vão ser geradas, uma do lado da outra aqui, né? Para dar um exemplo aqui, eu vou colocar batch count no 4 e clicar em generate. Ele vai criar 4 imagens, ó, elas estão sendo criadas aqui. E tá aqui, né? Foram criadas 4 imagens diferentes. Qual é o batch size é a mesma coisa, né? Mas então qual que é exatamente a diferença dos dois? O batch count, ele, como diz ali, né, tem um impacto menor na sua VRAM da sua placa de vídeo, né? Então geralmente ele é menos custoso, né? E o batch size, ele aumenta a performance, gera mais rápido, porém ele precisa de mais VRAM. Então, às vezes, na maioria das vezes é melhor aumentar apenas o batch count mesmo. Mas vai depender, né, do seu equipamento e da sua VRAM, da sua placa de vídeo, né? Se você tiver na dúvida, só use o batch count, porque ele precisa de menos potência para ser usado, né? Tá, agora nós vimos todos os sliders aqui da página. Agora a gente vai ver uma das coisas aqui que mais faz a imagem ficar melhor, né, no Stable Diffusion, que é o Hires Fix. O que que ele faz? Basicamente, ele vai aplicar um upscale na sua imagem. O que que é um upscale? Basicamente, ele vai melhorar a qualidade gráfica da imagem. Ele vai, primeiro, o Stable Diffusion vai gerar uma imagem e em cima dessa imagem que foi gerada, ele vai melhorar a imagem que ele gerou, vai adicionar mais detalhes e deixar no geral uma imagem melhor. Então a gente vai aplicar aqui o Hire Fix. Como vocês podem ver aqui, ó, no caso a nossa imagem está sendo gerada em 512 por 512, 512. E ele diz aqui, ó, com o hires.fix ativado, ele vai de 512 por 512 para 1024 por 1024. Então ele vai deixar a imagem mais nítida, mais real, né? Então o upscale, no caso esse slider aqui do upscale é quantas vezes ele vai ser melhorado, por assim dizer, né? Como vocês podem ver aqui, quando a gente vai aumentando esse slider, a qualidade também vai aumentando aqui, né? Vamos deixar aqui em 2 o upscale e vamos colocar aqui dog, né? Clicar em generate. E tá aqui. Como vocês podem ver, é uma imagem com muito mais detalhes, né? Muito mais nítida e com a qualidade de imagem realmente melhor, né? Tem alguns erros nessa imagem, isso é por causa do modelo de IA. Esse modelo não é feito exclusivamente para gerar cachorros, né? Mas ela serve o propósito aqui. Então, mas o importante aqui é a gente ver que a imagem está com uma qualidade gráfica melhor. Isso por causa do upscale. Só para vocês verem aqui, né, enquanto a imagem vai gerando, como a gente ativou aquela opção,
Ele primeiro gera uma imagem ali, como vocês viram, e agora ele está melhorando aquela imagem e aplicando o upscale em cima dela. Aqui a gente consegue ver a imagem sendo feita, né? Por causa daquela opção que a gente ativou na aula passada. E tá aqui. Como vocês podem ver, a qualidade da imagem melhora muito quando a gente aplica o upscale, né? A próxima coisa aqui que é muito importante aprender é sobre as seeds, né? A seed geralmente, na verdade, sempre vai estar em -1 aqui, por default, né? E o que que ela é? Basicamente, toda imagem gerada pelo Stable Diffusion, ela é randomizada, né? Ele transforma o seu prompt meio que como se fosse um som. Esse som ele transforma na imagem, né? Um barulho, né? Então, o que que a seed faz? Toda vez que o Stable Diffusion randomizar uma imagem, por exemplo, vamos clicar aqui em Generate Dog, né? Ele gerou aqui um cachorro. A gente pode pegar a seed dessa imagem, clicando aqui no botão verde de reciclagem aqui. Com essa seed ela basicamente corresponde a essa imagem aqui. Se agora a gente usar ela aqui na aba de seed, todas as próximas imagens que saírem vão se assemelhar a essa imagem desse cachorro aqui. Então, basicamente, a gente consegue, por exemplo, se você gostou de uma imagem que foi gerada, você pode pegar a seed dela e criar imagens parecidas com essa imagem aqui. Então, vamos clicar aqui em Generate agora com a seed. E vocês podem ver que ele gera uma imagem quase igual, né? Praticamente igual. Então, o que isso faz? Isso permite que você mexa nas opções aqui que a gente aprendeu, enquanto usando a seed, né, de uma imagem que você acha que foi melhor. Então, por exemplo, a gente pode mexer aqui no CFG Scale, deixar aqui no 8, por exemplo, que é mais do que o recomendado, né, para ver como é que fica. Aqui, ó, ele já começa a quebrar, então a gente consegue ver, né? Deixar no 5 aqui, por exemplo. Aqui, aí ele vai mudando, né? Vamos ativar aqui o Hires Fix, que a gente viu também. E vamos mudar aqui o Aspect Ratio da imagem. Vamos deixar 16:9. Clicar para gerar. Aqui, ó, com o Hires Fix já mudou um pouco, né? E com a resolução diferente, mas vocês veem que ele ainda se assemelha àquela imagem que a gente criou, né? A primeira ali. E tá aqui, né? A imagem com a qualidade melhor, né? O cachorro ainda tá ali meio quebrado, mas é porque, como eu disse, esse modelo aqui ele não é feito para gerar cachorros, mas tudo bem, né? O importante é a gente ver que a seed meio que ela tira o efeito de randomização da criação dessas imagens aqui, né? Então, por exemplo, a gente pode desativar aqui e tirar mais ainda do CFG, clicar em Generate. Ele sempre vai gerar uma imagem que se assemelha àquela ali, né? Vamos, por exemplo, aumentar os passos aqui. E a gente pode ir mexendo e experimentando com isso, né? Ó, eu fui gerando ali algo sempre parecido com a imagem original. Então, é assim que funciona a seed, né? Ele sempre vem no -1 e você pode minimizar a randomização da imagem que está sendo gerada. Tá, agora a gente viu a maior parte aqui dessa área de text to image. O ControlNet vai ter uma outra aula só explicando como mexer nele, né, como usá-lo. Mas é uma extensão muito boa aqui para o Stable Diffusion. E vai ter uma aula só ensinando como usar o ControlNet, né? Então podem ficar tranquilos, essa parte aqui a gente ainda vai ver. Mas por enquanto eu quero falar agora sobre uma outra parte do Stable Diffusion
que é muito interessante, né? Que é a parte do image to image. Por enquanto, a gente estava na parte do text to image. O que isso significa? Que a gente estava na parte do texto para imagem. Ou seja, a gente estava transformando texto em imagem. Porém, o Stable Diffusion também permite a gente transformar imagens em outras imagens. Então, vamos supor que a gente gerou uma imagem aqui e a gente achou ela legal, gostamos dela e eu quero fazer outras imagens em cima dessa imagem. Você vai vir aqui nos ícones aqui embaixo, na quarta opção, Send Image and Generation Parameters to Image tab. A gente clica aqui, eu estava testando aqui, né? Mas basicamente o que vai acontecer, ao invés da gente usar um prompt agora para poder gerar a nossa imagem, a gente vai estar gerando uma imagem com essa imagem aqui como parâmetro inicial, como se ela fosse o prompt. Então, se a gente descer aqui, ó, a gente vai ver que tem todas aquelas opções que a gente já viu, porque aqui a gente vai gerar uma outra imagem, né? Então, vamos vir aqui, colocar no DPM2, carras. Aqui é o tamanho da imagem, né? Os sampling steps, tudo isso a gente viu, né? CFG Scale eu vou diminuir, como a gente viu naquela tabela, né? Quanto mais passos ele vai quebrando, né? Mas também quanto menos passos ele não fica bom. 5 ali, 6 é o ideal, deixando 6. A gente tem a seed aqui, né? Que foi o que eu mostrei também. E a extensão do aspect ratio aqui. Então, o que é interessante aqui, né? Aqueles estilos que a gente aplica na imagem antes dela ser gerada, a gente pode aplicar nessa imagem aqui também. Então, por exemplo, a gente vê, aqui está a aba de estilos, né? E vamos ver aqui, ó, tem vários aqui, né? Vamos botar, por exemplo, cartoon. O estilo de cartoon. Com esses parâmetros aqui, né? Então, vamos gerar aqui a imagem. Ó, como vocês podem ver aqui já pelo preview, né? Ele pega essa imagem aqui e usa ela como parâmetro aplicando os estilos, né? Que são aqueles prompts que a gente já viu aqui, né? Então, tá aqui. Ele meio que transformou essa imagem aqui nessa. E isso aqui serve em qualquer estilo, né? Vamos colocar aqui Children Book Art é parecido, né, com cartoon. Vamos colocar aqui um sci-fi aqui. Pronto. E aí ele gera uma imagem completamente diferente, porém com a mesma base, né? Como a gente pode ver aqui. Então, o image to image funciona assim, dessa forma, né? Aqui ainda na página de image to image, eu estava testando aqui, eu usei o batch count no 4 para gerar 4 imagens, como a gente já viu antes, né? Essa imagem aqui foi gerada automaticamente também, aqui no text to image. Cliquei aqui e ele foi para cá, né? Aqui, além do CFG Scale, a gente também tem o Denoising Strength. O que é isso? É um slider aqui, né, que vai do 0 até o 1. E dá para pensar nesse slider como se fosse 0% até 100%, né? Não é exatamente isso, mas é só um jeito de pensar. É o seguinte, isso aqui é como se fosse o nível, o tanto que vai ser alterado na sua imagem, né? Por exemplo, eu vou deixar aqui em 0 para fazer a demonstração. Eu vou tirar o estilo. Quer dizer, eu vou deixar um estilo aqui
Deixa eu ver aqui. Esse mesmo aqui de Chinese Ink Brush. Deixar o batch count em 1 aqui, né? Porque é só um teste. O denoising está em 0, né? Então, se a gente vier aqui e clicar em Generate, vocês vão ver que vai gerar exatamente a mesma imagem. Por quê? Porque 0% dessa imagem foi alterada. Então é a mesma imagem, né? Ok. Porém, do mesmo jeito que quando a gente coloca o CFG Scale no máximo, né? Ele acaba quebrando, entre aspas, a imagem. Se a gente deixar o Denoising Strength no 100%, que no caso é um 1, né? O 100% é só para deixar mais fácil a comparação. Ele vai mudar como se fosse 100% da imagem, né? Então aqui, por exemplo, a gente botou aqui sem estilo, sem nada. Ele transformou o cachorro, assim, ele meio que manteve as cores e um pouco do formato, né? Mas a imagem virou uma coisa completamente diferente, né? 100% diferente. Não é mais o cachorro, né? Ele mudou 100% da imagem. Então, o denoising strength geralmente a gente também não vai deixar, a gente não vai deixar nem no 100% e nem no 0%, né? Eu recomendo deixar aqui o denoising strength entre 0.4 e 0.7 por ali, né? Eu vou deixar aqui no 0.6, que é meio no meio. E aí, se a gente clicar aqui em Generate de novo, né, a partir dessa imagem aqui, ele vai, dá pra ver aqui no preview, né, ele vai gerar uma imagem semelhante a essa aqui, né. Aqui, a gente vê que tem os aspectos aqui, né. Aí a gente pode voltar aqui a adicionar os estilos e toda aquela coisa. Então, é isso que é o denoising strength, né? Esse outro slide aqui que apareceu agora. Então, por exemplo, aqui eu coloquei ele para fazer 4 imagens, usando essa imagem aqui como base no estilo livro infantil, né? Então ele está gerando 4 imagens aqui com essa aqui como base, ó. Dá para ver ali no preview, com o denoising strength no 6, né? Então vamos esperar aqui ele gerar todas. E tá aqui, né? As imagens que a gente gerou. Com o estilo aplicado. Um teste que a gente pode fazer aqui é deixar o denoising strength no 1 aqui e clicar em Generate com um estilo, né? Ele cria algo completamente diferente aqui, né? Aqui, ó, dessa vez ele nem manteve a forma aqui, né, do cachorro, ele só usou o estilo mesmo e vai gerar uma coisa 100% diferente aqui, né? Outro teste que dá para fazer também é deixar o denoise strength no 0. Eu vou interromper esse aqui, né? Dá para interromper a geração, né? Se a gente clicar aqui em Interrupt. Ele gerou só 2, né? No caso, que ia gerar 4 e gerou 2. Agora com o denoise strength no 0, né? E tá lá de novo. Mesmo com o estilo aplicado, ele gerou exatamente a mesma imagem, porque 0% da imagem foi mudado. Vamos botar aqui num 5. E é assim que funciona o Denoising Strength. Essa aqui é uma ferramenta bem importante do Stable Diffusion. Então, uma coisa que dá pra gente fazer aqui no Image to Image, que é interessante, é a gente fazer meio que um upscale manual na imagem, né? Que é basicamente o que aqui no Text to Image é o Higher Count Fix.
a gente também consegue meio que fazer algo parecido de forma manual aqui no Image to Image. Aqui embaixo a gente tem o Resize To, o Edit Height, igual no Text to Image. E a gente consegue ir mexendo aqui para poder deixar a imagem padrão um pouco maior e com a qualidade melhor. Então aqui ele gerou, eu coloquei aqui o Width to Height em 1024 por 1024 e deixei o Denoising Strength no 0.4 ali, né? Então, com isso, ele gerou uma imagem muito semelhante, porém com mais detalhes, né? Como se fosse realmente um upscale na imagem. Que é bem interessante, né? A gente pode ir mexendo aqui, mudando o Denoising Strength, dá para deixar um pouco aqui no 6, por exemplo. Vamos tentar gerar outra imagem para testar, né? Ó, esse aqui já muda mais e tal. Dá pra ver aqui pela prévia, né? E tá aqui. Essa imagem ela vai ter uma qualidade maior porque o tamanho da imagem é maior, né? Tá aqui 1024 por 1024. Essa aqui foi feita em 512 por 512. Então a gente consegue criar imagens aqui com a qualidade melhor e ir modificando ali uma coisa ou outra, né? Dependendo do que você quiser na sua imagem. Aqui, vamos fazer um teste, deixar aqui no 0,5, né? A gente criou uma com 0,4 e 0,6. E vamos aumentar aqui um pouco mais aqui o que seria a qualidade, né? Vamos deixar em 1280 por 1280. E o Schedule Type no Cars, né? Como a gente já viu. Clicar aqui em Generate, vamos ver o que vai ser gerado aqui, né? Ó, aquela outra imagem era com 6, né? A gente vê aqui que com 5 ele já muda um pouco menos, né? Parece mais, se assemelha mais a essa imagem aqui. E tá aqui. A imagem com a qualidade maior, porém mudando menos dessa vez, né? Em relação à imagem principal aqui, né? A imagem que está sendo usada como referência. A próxima coisa que eu quero mostrar aqui, né, é meio que como que você baixa as suas imagens, né? Eu gerei uma imagem aqui e vamos supor que eu gostei de uma imagem aqui, eu quero deixar ela salva, né, no meu computador e tal. Isso eu vou ensinar aqui agora e também vou ensinar um jeito de você meio que fazer um upscale da imagem depois dela já ter sido gerada sem precisar do image to image. Então, vamos supor que eu gerei a imagem aqui, gostei dela, ficou com a qualidade boa, quero guardá-la, né? Como que eu faço? Basicamente, você vem aqui nessas opçõezinhas de baixo e clique em Save the Image to a Dedicated Directory. Isso aqui vai fazer a imagem ser salva no diretório que ela for apontada aqui, né? Então, quando você clica aqui, né, a imagem aparece aqui como um arquivo PNG e quando você clica aqui, a imagem é baixada no seu computador. Agora, sobre fazer o Rescale, né, na imagem já feita, a gente vai clicar aqui nessa opção Send Image and Generation Parameters to Extra Tab. Pronto, aqui inclusive a próxima barra aqui, né, de acesso do Stable Diffusion. A nossa imagem está sendo selecionada aqui como a imagem base e agora a gente pode aplicar um upscale nela. Tem vários tipos de upscale. O que eu recomendo vocês usarem é o
ESRGAN 4x aqui. E você pode aplicar um segundo, mas aqui como a gente vai só testar, né? Não vou colocar um segundo aqui, né? Scaled by, eu vou deixar aqui em 1,2, mas basicamente é o quanto a imagem vai ser modificada, né? E vamos clicar aqui em Generate. E tá aqui. Com isso, a qualidade da imagem melhora um pouco, né? Porque a imagem fica maior. E o tamanho da imagem muda, né? Então, se você quiser uma imagem com tamanho X, esse aqui pode ser um outro jeito interessante, né, de você fazer imagens. Fica um pouco mais nítido aqui e tal, né? E para finalizar essa aula aqui, a outra coisa que eu queria mostrar é o PNG Info. Se a gente vier aqui, ele tem uma aba aqui para você colocar imagens. Eu coloquei aqui a imagem que a gente gerou, né, do cachorro. E basicamente o que ele faz é dar os parâmetros aqui da imagem pra gente, né? Esse aqui é o prompt que foi usado para gerar essa imagem, dog, né? Quantos passos tiveram para ser feita essa imagem, né? Que, para quem não lembra, é o Sampling Steps, que é 20. O tipo de Sampling Method que foi usado também, né? Que a gente também já viu aqui. Ele diz aqui qual foi o tipo, né? A escala CFG, que a gente também viu, que é essa aqui, né? A seed dessa imagem, que é aquilo. A seed é essa opção aqui, né? Para quem não lembra. Se a gente colocar essa seed aqui, ele vai gerar essa mesma imagem, né? Como a gente viu também. O tamanho dessa imagem. O modelo que ele foi feito, né, que no caso eu usei o Juggernaut XL. O Denoising Strength também já foi visto, né? O Upscale que teve depois e o tipo do Upscale, né? Então essa parte aqui serve basicamente para você ver as opções serve para você ver como essa imagem foi gerada, basicamente, né? Então, essa foi essa aula. Com esse conhecimento dessa aula, você já consegue começar a criar suas primeiras imagens IA e conseguir fazer algumas imagens boas, né, com qualidade. Essa foi a aula, espero que vocês tenham gostado e aprendido. E continuem acompanhando as outras aulas do curso, né?